Estamos aqui, mais uma tarde aqui na Ponte de Ferro, trazendo mais uma vez uma oportunidade para as pessoas que se encontram separado, escravizado pela sua escolha, pelo amor que ele tem neste mundo. A palavra de Deus, ela nos apresenta dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Alô, alô, alô. Alô. Esse caminho estreito, esse caminho largo, ele é diferenciado. Milhares e milhares de pessoas neste mundo têm escolhido o caminho largo, porque ele tem tido prazer nesse caminho largo, porque nesse caminho largo não existe restrições, nesse caminho largo não existe lei. Mas eu quero te dizer uma coisa, dentro desse caminho largo, você ama este mundo, dentro desse caminho largo, você passa a não ter comunhão nem paz com Deus. Nesse caminho largo, você tem ignorado a crucificação de Cristo. Nesse caminho largo, você tem ignorado que existe um Deus que está acima de qualquer comando, de qualquer trono, de qualquer governo. Esse caminho largo tem fascinado a milhões e a milhões de pessoas. O que é que tem de bom nesse caminho largo? Nada de bom. Esse caminho largo, meu amigo, é um caminho ilusório. É um caminho de perdição. É um caminho que você não goza da paz, não tem comunhão com Deus. É um caminho que muitas das vezes tem levado o homem a matar a sua esposa. É um caminho que muitas das vezes tem levado o homem a matar os seus filhos. O caminho largo, ele só tem trazido e proporcionado insatisfação, desgraça e prejuízo na vida de uma família, de uma sociedade e do mundo em geral. Dentro desse caminho largo, é onde muitas pessoas já partiram para aqui, para a eternidade, sem comunhão e sem paz com Deus. E agora onde ele se encontra, a maior vontade dele é voltar para este mundo e se arrepender do que ele ignorou, do que ele fez aqui com vida. Mas esse caminho largo, meu amigo, ele é condicional. Você passa por ele, você vai por ele se você quiser. É a mesma coisa no fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele era belo, ele era desejado, porém proibido, mas o homem desejou. Assim é o caminho largo. O caminho largo é diferenciado do caminho estreito, porque no caminho estreito, meu amigo, você vai deixar de adulterar. No caminho estreito, você vai agora adotar. Você vai ser moldado em Cristo. Dentro desse caminho estreito, você vai ser perseguido. Dentro desse caminho estreito, você vai ser conhecido como uma pessoa desocupada. Dentro desse caminho estreito, você não vai ser aplaudido, nem abraçado, nem aceito. Nesse caminho estreito, você não vai matar. Nesse caminho estreito, você não vai adulterar. Dentro desse caminho estreito, você, quem gosta, não vai vestir uma saiazinha ou um filentão para quem gosta. Dentro desse caminho estreito, você não vai poder mais quartejar, arrancar a cabeça ou os olhos. Dentro desse caminho estreito, você vai passar a amar a fauna e a flora. Você não vai mais maltratar os animais. Você não vai maltratar mais a sua família. Você não vai maltratar mais a sua companheira. Você não vai mais maltratar mais os seus filhos. Você não vai maltratar mais o seu semelhante. Dentro do caminho estreito você perde essa natureza decaída, essa natureza que você só foca na imoralidade, na depravação, nesse caminho largo, que você tem o maior prazer nele
E dentro desse caminho largo, muito tem morrido, muito tem perco a sua vida, porque amaram esse mundo. E quando eles agora abriram os seus olhos lá no lado, lá do outro lado da vida, eles se arrependeram. Sabe por quê? Porque no inferno não tem uma cervejinha, porque no inferno não tem uma maconhazinha, porque no inferno não tem um campo de futebol, porque no inferno não tem uma rede social, porque no inferno não tem o quê? Um telão. No inferno não tem um motel, no inferno não tem uma cocaína, no inferno não tem um shopping, no inferno não tem um cinema, no inferno não é uma praia, no inferno você não pode fazer um piquenique, no inferno você não pode comemorar o Réveillon, no inferno você não pode comemorar o Natal, no inferno você não pode comemorar os 20 ou 30 anos de casamento, no inferno você não pode fazer nem tampouco uma festa relativa aos 15 anos da sua filha, no inferno você não vai ter mais aquele prazer de colocar nos braços seus filhos ou netos, no inferno você não terá uma cama nem uma rede, no inferno você não vai ter uma casa, no inferno você não vai ter um ar-condicionado, no inferno você não vai ter esse oxigênio que nós temos aqui, no inferno não haverá mais feriado, no inferno não haverá mais dia e nem tarde, não haverá noite, no inferno você não poderá descansar, no inferno você não poderá deixar sua cabeça no ombro da sua companheira, no inferno você não vai ter mais aquele prazer de chegar em casa no fim de semana e tomar um chopp, tomar uma sorvetinha, no inferno você não poderá mais se relacionar com a sua companheira, no inferno você não vai ter mais companhia de 2, 3 mulheres, no inferno você não vai ter um campo de futebol, no inferno você não vai ter um zoológico, no inferno você não vai ter mais aquela praia de nudez, no inferno você não vai ter mais aquele desejo e prazer de matar, no inferno você não vai ter mais aquele prazer de derramar sangue, no inferno você não vai ter mais aquele prazer de roubar, no inferno você não vai ter aquele prazer de roubar os cofres públicos, no inferno você não vai ter mais o direito e o prazer de espremer, de roubar o trabalhador e o seu direito, no inferno você não vai ordenar mais nada, você não vai ordenar a um trabalhador ser oprimido, ser explorado e ser roubado, no inferno você vai dar conta da sua prevaricação, no inferno não haverá mais tempo para você ir e convidar os seus companheiros para ir para um motel, para ir para um campo de futebol. No inferno você não terá mais opção. Aqui neste mundo você tem a opção para ir para o cinema, para uma praia, para um campo, para um teatro, para um zoológico, para um shopping. Você pode convidar sua esposa e sua família, mas no inferno não tem mais essa possibilidade. No inferno você não poderá mais se levantar pela manhã, se espreguiçar, tomar aquele chuveiro quente ou frio. No inferno você não poderá mais tomar o seu cafezinho. No inferno você não poderá mais tomar aquela cervejinha, aquela água com gás. No inferno você não vai poder mais se alimentar ao meio-dia com aquela refeição que você sempre gostava. No inferno você não terá mais a opção de trocar de sapato, de trocar de calça, de camisa, segundo a sua origem. No inferno você não vai poder mais trocar de seu carro. No inferno você não vai parar e olhar para a sua mansão. No inferno você não vai olhar para mais seu status. No inferno você não vai olhar mais para a sua riqueza. No inferno você não vai olhar mais para a sua aquela bela moto e cara, para aquele carrão, para aquele salário bom, para a sua empresa, para aquele murelhão que você tem, com todo respeito. No inferno você não terá mais oportunidade de desacatar a Deus. No inferno você não terá mais oportunidade de lançar nenhuma maldição contra Deus. No inferno você não poderá mais desacatar a Deus, pelo contrário, no inferno você vai pedir clemência, no inferno você vai pedir socorro. A Bíblia diz que lá no inferno haverá choro e ranger de dentes. A Bíblia diz que é dia e noite, é choro e ranger de dentes. Você não tem para ir, você vai chamar o nome do seu pai, você vai chamar por Deus, mas a sua voz será não ouvida. Essa é a condição daquele que morre sem Cristo. Essa é a condição daquele que morre amando as coisas desse mundo. A prevaricação, a imoralidade, a depravação, a fornicação. Você que gosta de ter relação com boneco,
com o robô, você que gosta de ter relação com o animal, você que gosta de ter relação com outro homem, você que respeita a lei moral, você que faz seu pai e sua mãe chorar pela sua escolha, não é uma discriminação, aqui não tem nada com homofobia não, aqui é a verdade e a palavra de Deus, porque no capítulo 1 de Romanos está escrito que Deus tem um sentimento de horror, um sentimento de ódio em determinado tipo de relacionamento. Deus não odeia o ser humano, mas Deus odeia aquela prática. É o homem com homem, é a mulher com mulher, é o cara vestindo uma serra com gosta, é o cara vestindo um fio dental, é o cara botando o dedo no ano, deixando que a sua companheira faça isso. Isso aí é impureza. Quando o homem perde a sua inocência e a sua pureza, o homem fica agora vulnerável a esses desejos que se defrontam com a ordem natural das coisas. E quais são a ordem natural das coisas? Lá no início, quando Deus criou o homem e a mulher, e Deus disse para o homem crescer, e multiplicar, a nação e o mundo cresceu, porque houve uma penetração no pênis com a vagina, um encontro com o esperma e o sêmen da mulher. Mas se fosse no outro homem, e se Adão tivesse relação com Eva, só pelo ano e pela boca, será que nós existiríamos? Será que Deus permitiria isso? Mas ele era orientado por Deus para que não tivesse esse tipo de comportamento. É hoje, a situação depende de quem gosta dessa sociedade desprezível, dessa sociedade que gosta da imoralidade, da depravação, que tem mais amor ao que adorar o príncipe desse mundo, que é mentiroso, que é Satanás. A Bíblia diz que ele é pai da mentira. A Bíblia diz que o diabo é mentiroso. A Bíblia diz que o diabo é enganador. A Bíblia diz que o diabo é pai da mentira. A Bíblia diz que o diabo é acusador. Ele vem e assedia a mulher. Ele vem e assedia o homem. Muitas das vezes no casamento o homem não quer ter relação anal, mas a mulher muitas vezes obriga. Eu conheci um colega que ele não era crente, ele me chamou e disse: irmão, é pecado eu ter relação anal? Eu disse: é. Ele disse: meu irmão, o senhor faz porque minha mulher obriga, porque se eu não fizer, ela vai fazer com o outro. E tem homem que também obriga a mulher a fazer também. Ameaça a mulher, a deixar a mulher, a procurar outra mulher fora. Meu amigo, o verdadeiro relacionamento é via pênis e vagina. Que você gosta, que você gosta ou que você não goste, mas essa é uma verdade para o seu bem. Sabe quantas vezes, meu amigo, o diabo vai chegar para você e dizer: olha, meu amigo, você está errado, você não pode matar, você não pode adulterar, você não pode ter mulher, você não pode coabitar com outro homem, você não pode vestir uma saia, você não pode derramar sangue, você não pode ser ladrão, você não pode ser omisso, você não pode ser corrupto, você não pode roubar os cofres públicos. Nunca o diabo vai dizer isso, mas a palavra de Deus, ela chama a atenção no capítulo 34 de Ezequiel. Aí dos pastores que se apacentam a si mesmo. Sabe quem são os pastores? São os governantes. Na área administrativa são os governantes, porque eles criam lei para benefício próprio, ele cria leis para ser beneficiado, para educação, para quê? Para moradia, para paletó, para gasolina, para carro, para alimentação. Meu amigo, enquanto o trabalhador, que o profeta agora, Ezequiel, está reivindicando esse privilégio, é para o trabalhador e não para eles. Tanto na área administrativa como na área espiritual, que na época era o sumo sacerdote. Deus sempre, ele estava do lado do mais fraco. Deus sempre, todavia, está do lado do mais fraco. Deus sempre está, todavia, do lado do mais pobre, do miserável. Porque ele sabe que o cara que é pobre, que é miserável, ele é incauto. Ele não é um cara esclarecido. Ele é roubado. É por isso que uma certa vez eu escutei uma voz bem nítida que dizia para mim: homem, isso aqui é um Egito e nós estamos vendo agora, eu sou rei. Faz muitos anos que aqui invadia uma grande tempestade de gafanhoto, de tal forma que o sol ficava negro, e quando eu caminhava a minha pista, onde eles iam parar, e tinha um trono de pedra, e nesse trono de pedra estava um cara sentado nu, com um chifre bem grande e gordo, e eu quando olhava para ele dizia: o demônio. Mas vi uma grande tempestade de gafanhoto para que faz muitos anos. Olha agora que está acontecendo aí. Lula se levanta contra o presidente Trump e nós ficamos na frente. Nós seremos os mais prejudicados. Nós devemos orar pela nossa nação, orar pelo nosso país,
Porque eu quero te dizer uma coisa, eu não tenho nada contra Lula, eu não tenho nada contra Trump. O que eu quero é que ele se una, o que eu gostaria é que ele chegasse a uma conclusão, um acordo. Mas não foi possível. Agora a coisa mudou de patamar. A mão de Deus está sobre o nosso país. Sabe por que os olhos de Deus estão sobre o nosso país? Sabe por que Deus está olhando para o nosso país? Sabe por que é a prevaricação? É os homens amando matar. É os homens amando matar as esposas, matar o filho matar o pai. É a prega, o cara faz um show e começa agora a zombar de Deus. E começa a dizer que Deus é frango. E começa a dizer que Jesus é gay. E começa a dizer que Jesus é maconheiro. E começa a dizer que Jesus, ele é ladrão. O que é isso? É uma afronta. E a Bíblia diz que Deus não dá a sua glória a homem nenhum. Essa é a situação que nós escolhemos para nosso país. Um país que hoje não quer mais saber de Deus, que a depravação, a imoralidade, a falta de pudor. Ninguém liga mais não. Eu estava orando. Pai do Senhor, o senhor me permite que eu diga duas palavrinhas? Depois deixa eu concluir, oh Deus. Tá certo, tá certo. Então, meu amigo, meu bem, vivemos numa situação hoje incrível. Sabe por que é incrível? Porque Deus tem dado a solução. Deus tem manifesto um antídoto para solucionar essa situação do nosso povo, do mundo e da sociedade. Mas o homem ama mais as coisas desse mundo. O homem ama o adultério. O homem ama quem gosta de vestir uma saia. O homem ama ele ficar de quatro e receber um pênis no ano ou na boca. Quem gosta? O cara faz um show e começa agora a afrontar a Deus. Uma Sasha cantora no certo estado, ela estava fazendo um show. Então ela olhou para o céu e apontou para o céu e disse para Deus. Deus estava vendo. Ela dizia assim: o que é? Dizendo para Deus. Ela é bem conhecida entre nós. E dizia, ela levantava a mão para o céu e dizia: o que é? Eu faço o que quero. E daí, rapaz, quem és tu? Olha aí. O que é que nós esperamos? As pessoas hoje se escarnecendo de Deus. Ontem fez um show aqui em Marco Zero, um show de rock, e todo gritava que Deus, Jesus era frango, Jesus era gay, Jesus era ladrão. Hoje a apostasia, ela tem dominado a sociedade em todas as camadas da sociedade. É mercenário. É nada, nada. Ô filho, tem um abraço dele. Um cheiro na cabeça. Meu irmão. Foi bom dizer, velho. Tá bem, né? Então, o que é que tu diz? Vai, dá nem tempo pra falar o que eu tô pregando. Meu dileto irmão, Depois só conversa. duas palavrinhas. Pega meu número aí, se tu quiser. Então, meu amigo, essa é a condição. Eu tô falando aqui com um amigo aqui, um filho de um amigo meu, vou dar meu telefone a ele. 9264-3816. Olha, procurando aí. Então, essa é a situação da sociedade do mundo. O homem tem amor, mas nessas coisas, sabendo de que é Deus. O homem prefere servir a este mundo, servir ao diabo. 9264-3816, Hernani. Salve mesmo, depois você liga pra mim, eu salvo você. É conversar um pouquinho. Vai lá, meu filho. Então, meu amigo. Duas palavrinhas? Aqui eu tô pegando, né? Sim, eu vou esperar. Mas eu dou depois. Sabe o que é isso? Escolha! O que nós não podíamos fazer, porque nós estava predestinado à morte eterna. Nós estava predestinado ao quê? A ir para o lago de fogo, sem que não houvesse alguém que viesse nos absolver dessa condição horrível. Mas Jesus tomou uma forma humana. Não havia ninguém digno no céu, nem na terra, nem no submundo. Ninguém queria ir, ninguém era capaz. Mas Jesus disse para o Deus: eis-me aqui, o Pai. Está escrito lá em Isaías: eu vou. A Bíblia diz, Pedro disse que Deus não poupou o seu próprio filho, porque ele foi o Criador. Deus usou a Cristo para criar todas as coisas. Mas agora ele, como Criador, estava aqui em forma humana. Ele como Criador, ele foi o que? Chicoteado pelo chicote de rama, lapidado pelo chicote de rama. Ele foi o que? Recebeu uma coroa de espinho. Ele foi odiado, maltratado. O que é que ele fazia nessa sociedade há 2000 anos atrás? Ele curava, ele dava de comer, ele ressuscitava, ele dava saúde. Mas ele foi odiado até hoje. Jesus Cristo, Deus é odiado. A partir do momento que você
começa a amar este mundo, você começa a odiar a Deus. Você procura anular o sacrifício dele na sua vida, mas não no mundo e na sociedade. Porque a Bíblia diz que Deus não está com a mão escondida, Ele está com a mão estendida, com o coração aberto. Deus não vai desistir. Enquanto existir a igreja na terra, enquanto a igreja estiver na terra, Ele não vai desistir de você. Você pode ter sido um ladrão, você pode ter sido um assassino, você pode ter sido um traficante, você pode ter sido um frango, você pode ter sido um mentiroso, você pode vestir uma saia, você pode ter colocado um pênis na boca e no ano. Ele não quer saber. Ele quer que você se arrependa. Ele quer que haja uma mudança de vida na sua vida. Ele lhe perdoa. O sangue dele purifica o homem de todo pecado. Não há pecado que Jesus não possa perdoar, a não ser a blasfema contra o Espírito Santo. Condenação é essa. Está escrito na palavra de Deus. Porque não crê no unigênito Filho de Deus. O homem é grato. O homem não sabe agradecer a Deus pelo dia, pela tarde, pela noite, por sair em casa e chegar à noite em paz e encontrar tudo perfeito do seu devido lugar. O homem é ingrato pela morte de Yeshua. O homem não quer saber de Deus. O homem está com o coração para este mundo. E este mundo não tem nada para nos oferecer. Você está vendo, esse tsunami é guerra, é guerra. Esse tsunami é terremoto, é inundações, é incêndio. É a quantidade de pessoas passando fome, morrendo de fome, comendo até fezes de animal para poder sobreviver. Esse mundo é bom, não. O único bom que bom é aquele novo céu e a nova terra que está escrito no capítulo 14, que ele vai preparar para todos aqueles que passaram a lavar a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Nesse novo céu, nessa nova terra não vai haver injustiça. Nessa nova terra não existirá cadeirante. Nessa nova terra não existirá cego. Nessa nova terra não existirá ladrão. Nessa nova terra não existirá canceroso. Nessa nova terra você não vai ver ninguém morrer de infarto. Nessa nova terra você não vai ver ninguém sem as pernas, ninguém sem um braço. Nessa nova terra você não vai ver ninguém catando lixo. Nessa nova terra você não vai ver ninguém catando papelão para poder sobreviver. Nessa nova terra não haverá injustiça. Nessa nova terra não haverá menos pobre mais rico. Nessa nova terra não haverá inveja. Nessa nova terra não haverá motel. Nessa nova terra não haverá cemitério. Nessa nova terra não haverá casa funerária. Nessa nova terra não haverá IML. Nessa nova terra não haverá assassinato. Nessa nova terra a morte não terá poder sobre nós. Porque no capítulo 15 de 1 Coríntios diz que no arrebatamento da igreja nós passaremos por uma metamorfose, por uma transformação. O que é animal se transformará num corpo incorruptível. Nós receberemos um corpo incorruptível, onde a morte não terá poder sobre nós, onde a enfermidade, onde o choro, onde a dor. Você não será atingido com infarto, você não passará pelo um derrame, você não haverá nenhum, você não vai ver nenhum parente seu dentro de um caixão, uma casa funerária. Você não vai ter a decepção de ser explorado, de perder seu emprego e ficar de navio. Você não vai ser despejado da casa onde você mora, sem poder você pagar aluguel, porque você vai ter a sua casa própria. E sabe quem vai ser o governador? Sabe quem vai coordenar essa nova terra, esse novo céu? Não é Lula, não é Bolsonaro. Sabe quem vai governar essa terra? Não é Trump, não é o chinês, não é o coreano. Sabe quem vai? Não é Macron. Quem vai governar essa nova terra é Yeshua, Jesus Cristo. É o único que lavará com iniquidade, com justiça. É o único que vai estar ao nosso lado todos os dias. Porque lá não haverá inundações, lá não haverá terremoto, não haverá tsunami, lá não haverá guerra. Eu quero te dizer uma coisa, a esperança da humanidade é Ele, a esperança de você ser absolvido da condenação eterna é sua. Ele está com os braços abertos e convidando que arrepende, enquanto é tempo, abandone a prevaricação, a violência, esse desejo árduo de derramar sangue, de perseguir pai de família e matar pai de família. Não espere nada bom, não. Os olhos de Deus estão sobre nossa nação, sobre nosso estado. Aqui é prioridade de Deus. Pode ter certeza do que o profeta está dizendo.
Portanto, meu amigo, tenha cuidado. Ele está avisando, ele está advertindo. Você pode fugir. Faça feito o rei da Síria. Quando Jonas chegou lá proclamando a sentença que Deus havia ordenado a ele dizer, o rei, quando tomou conhecimento, ele mandou que todo mundo, servos, escravos, o exército, todo mundo, até os animais se vestissem de saco e tomasse banho de cinza e orasse. E Deus se arrependeu de trazer o mal. É isso aí que Deus quer. Uma mudança, uma transformação. Deixe de adulterar, deixe de matar, deixe de vestir uma saia, deixe de vestir o fio dental, deixe de colocar na boca um pênis e receber o esperma, deixe de abrir o ano para receber um pênis. Seja uma pessoa pura, temente a Deus. É o que Deus quer do homem, é o que Deus quer da mulher. É a pureza, é a dignidade e a decência. É que a mulher se vista com pudor, com modestia, que seja honesta ao homem, que o homem seja honesto ao marido. Quando você é honesto à sua mulher, você está agradando não só a sua cônjuge, mas como a Deus. O único meio de Deus anular o casamento é o adultério, mas hoje os valores estão revertidos. Meu amigo, tenha cuidado. O diabo, ele trabalha para tirar a sua dignidade, o seu caráter, a sua moral. Quantas pessoas hoje estão querendo se suicidar? Quantas pessoas hoje estão perdendo a fé em Deus? Quantas pessoas hoje não tem mais, não dá mais aquela credibilidade ao Criador? Sabe por quê? Porque o diabo tem trabalhado, o espírito do anticristo, ele tem atuado em todas as camadas sociais, para que o homem não venha acreditar na existência, para que o homem não venha acreditar na palavra de Deus. Mas a gente está te chamando, ele está te convidando. Vinde a mim todos vós que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Ele quer te perdoar. Agora a questão é você abandonar o adultério, você abandonar o prazer de vestir uma calcinha, você abandonar o prazer de vestir o fio dental, você abandonar o prazer de botar um pênis na boca e num ano para quebrar o seu efície. Isso não é a lei natural, a ordem natural que Deus deu lá no Jardim do Éden. Quando Deus fez aquele ajuntamento, foi quando Deus disse para Adão e Eva, crescei-vos e multiplicai-vos e serem fecundos. Aí o cara pode perguntar, irmão, onde é que está escrito na Bíblia que Deus condena o sexo anal e oral? Quando Deus abençoa o casamento. Crescei-vos e multiplicai. Aí Deus agora orienta e indica ao homem qual é o meio que ele poderia se relacionar com a sua companheira, qual era o meio que ele poderia crescer a população. Era por meio da vagina e desce o pênis, mas hoje os valores são revertidos. O diabo tem assediado o pensamento do homem, o coração do homem. O homem perde a credibilidade de Deus. Dá licença, irmão, dá licença. Duas palavrinhas só. Mas espera um pouquinho. Vai. Então, meu amigo, Deus já está chamando. Ele não quer que você se perca. Sabe por que eu estou aqui pregando? Isso aqui é o amor de Deus. Sabe quem é o parabenizado? É você que está ouvindo a palavra de graça, que está ouvindo a palavra de Deus. Ele está te chamando, ele está te convidando. Vinde a mim. Ele não quer que você se perca. Deus não vai desistir de você. Enquanto a igreja estiver na terra, enquanto tiver um pregador, ele está sempre pregando. Você pode ser um cara até engraçado, tipo debochador, tipo de respeitador à palavra de Deus, mas ele te chama, ele te convida, ele te chama, vem a Deus, arrependei-vos e abandonar o adultério, abandonar o prazer de esquartejar, de matar, abandonar o prazer de roubar, de mentir, de adulterar, abandonar o prazer de fazer uma suruba, quem gosta, abandonar o prazer da impureza, da depravação, da imundícia. Quando o homem perde o temor a Deus, o homem se envolve com essas coisas, o homem é atingido por uma natureza decaída. E quando ele é atingido por essa natureza decaída, ele passa a amar o adultério, ele passa a amar quem gosta de vestir uma ação com cueca de couro, ele passa a amar quem gosta de fazer uma suruba com a esposa dele ou com outros amigos com a esposa dele. Quem gosta? Em relação com o animal, eu estava vendo um vídeo ontem que o cara fez uma apresentação que na Indonésia a mulher fez um bordel e lá que os trabalhadores iam ter relação, sabe com quem? Era com a macaca. Ela reproduziu a macaca, pintava de tudo. A polícia lá da Indonésia descobriu. No fim de tudo, a macaca estava totalmente o que? Olha, meu amigo, ela não tem mais pra ter
Ela ficou psicologicamente com medo dos homens. Veja o que fizeram com essa macaca. Oxe, foi terrível. Aí quando a polícia de lá descobriu, só deu ela na cabeça. Imagine como é que está a nossa sociedade hoje. O cara tem prazer de ter uma relação, ela pintava os lábios da macaca, de batom, perfumava, dava um banho a ela, e aí os caras iam ter relação sexual com a macaca. É uma depravação, mas a polícia de lá de Indonésia não brinca não, rapaz. A polícia é bronca, é sério. Na Indonésia não tem brincadeira não. Não anda de bondada com crime nem com tráfico não. É sério. Não tem boquinha não. As coisas estão mudando, é a olhar de Deus é Deus. Deus vai tomar conta, Deus agora vai ver. Deus agora está com olhar para o nosso país. Cidadão agora vai passar a ter direito. Cidadão agora vai ser respeitado, que não é. Cidadão não pode sair de casa com uma moto, com um carro que é roubado. O que é isso? É falta, a ausência do Estado. Infelizmente nós vivemos num país que é um país de ninguém, já dizia Chico Anísio. Perguntava a Chico Anísio, há dois Cristos. Há um Cristo da cruz para não tomar muito tempo e há um Cristo que é o anticristo. Aí alguém perguntava a Chico Anísio, está aqui gravado, quem é o anticristo? A Chico Anísio dizia, o anticristo é o Brasil. E é uma verdade, um país sem moral, um país que não respeita o pai de família, um país que não apoia o cidadão. Cidadão aqui não tem valor nenhum. Se você for cidadão aqui nesse país, depravado, imoral e sem respeito ao cidadão, você, meu amigo, vai ser procurado para ser assassinado. Nós devemos ter cuidado, estamos nos últimos dias. É isso que eu estou dizendo. Precisamos mesmo do olhar de Deus para nós. O Brasil, pessoas de bem, está clamando por justiça, está clamando por liberdade. As pessoas do mal não. Faz apologia a essa desgraça, faz apologia a essa imoralidade, essa depravação. As pessoas de mal têm prazer de ver uma pessoa assassinada no meio da rua, tem prazer de ver uma família assassinada, tem prazer de ver uma mulher grávida assassinada, tem prazer de ver uma criança assassinada. Isso é o que está acontecendo em nosso país. Mas eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia diz, ai dos que cria leis injustas para condenar o trabalhador, o cidadão. Nós estamos condenados, nós estamos aprisionados em nossos medos, em nossas casas. E o crime mandando, fazendo o que quer. Isso é uma vergonha, uma decepção. Mas Deus está com olhar para cá. Eu disse há muitos anos atrás que eu vi uma multidão de gafanhotos invadir no Brasil. E está acontecendo, e vai acontecer. É a mão de Deus, é a justiça de Deus nessa prevaricação. Eles vão pagar as mortes. Quem morreram de cima de uma barreira, eles vão pagar as mortes injustas, porque eles poderiam ter feito alguma coisa e não fizeram. Ficaram omissos, só pensa no dinheiro, só faz arrecadar dinheiro para ele, os benefícios é para ele. Mas eu vou te falar, está escrito lá em Apocalipse, que os grandes e os pequenos irão comparecer perante o tribunal de Cristo. Os pequenos também não vão deixar de aparecer não, mas você como grande que se acha, que é absoluto, você vai aparecer perante o tribunal de Cristo. Eu aqui como profeta não entro na vida particular de ninguém não, mas se fosse por esse estado aqui eu já estava morto dentro de uma massa. Mas eu estou aqui bem vivo, pregando a palavra de Deus. A única coisa que pode fazer é botar isso na minha casa, me esperar e sem poder fazer nada, porque aqui está um homem de Deus, aqui está aquele que Deus constituiu para falar essa palavra com verdade. Vamos não me se admitir, o cara chegar na sua casa, botar a mão, arrombar o seu cano da sua casa e dizer que quem manda ali é a comunidade, não é a pessoa. Eu olhei e vi que saiu uma infração, mas você não tem para onde ir. Eu botei no YouTube, botei no Correio, mas aqui assim, a impunidade aqui é que reina. O que reina aqui, sabe o que é? A imoralidade e a violência. Nós ficamos a ver navio.
E Deus está com o seu olhar para aqui. Você vai ver do que o profeta está dizendo. Deus vai cobrar e não vai demorar muito não. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus, te prepara. Sim, diga aí. Posso falar duas palavrinhas só?